muita coisa para falar. E se eu não der uma corrida aqui, não vai dar tempo. E eu não quero ficar entregando o horário atrasado. Não acho certo, não acho correto. Então vamos iniciando o nosso culto desta quinta-feira com oração, como nós fazemos todos os dias. Querido, bondoso, único, verdadeiro, maravilhoso, aquele que nos salva, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá aquilo que precisamos ter, ou aquilo que não vai roubar a nossa paz. O Senhor é bom. O Senhor é boníssimo. Glórias a ti, Senhor. Graças eu te dou por mais este dia, porque acordamos, estamos aqui prontos para te servir e para te adorar. Recebe-nos como adoradores do Senhor, fala conosco. Instrui a nossa alma e o nosso espírito. Ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Bendito és tu. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, e aceita-nos nesta manhã como servos do Senhor, que se juntam para te adorar. Esta é minha oração, por mim e por todos os irmãos e irmãs, e a faço no santo nome daquele a quem aguardamos vir buscar a sua noiva, a Igreja, Jesus, o Cristo. Amém. É só falar para os irmãos que estão pelo aplicativo. Olha, ontem eu desliguei o aplicativo várias vezes e estava funcionando normalmente. Normalmente, tá? Então, não sei, hoje de manhã eu já testei o aplicativo, está funcionando normalmente. Tanto é que passei o endereço da Rádio Graça e Paz no nosso grupo, né? Se alguém tiver algum problema, porque o aplicativo, ele funciona através da rádio. Se a rádio não está no ar, o aplicativo também não está no ar, né? Mas ontem estava, eu não sei, alguns irmãos não estavam, irmãos e irmãs não estavam conseguindo ouvir, mas eu, depois que fiquei sabendo, coloquei no celular o aplicativo e estava funcionando. E hoje, idem, está tudo funcionando aqui, né? Tudo bem. Isso dito, hoje nós vamos ler a Bíblia. E não vamos ler pouco, não. Então, se você não tiver paciência, não quiser, fique à vontade. Aí, tem bastante pessoas no aplicativo. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia para a gente ler e entender o que eu vou falar depois. Ezequiel, Velho Testamento. Ezequiel fica ali pertinho de Ezequiel. Fica depois de Ezequiel e antes de Ezequiel. Ali fica Ezequiel. Ezequiel fica ali pertinho de Daniel, Oséias, né?
Mas entra lá, Ezequiel capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Por que eu vou ler? Porque senão você não vai entender o que eu vou falar aqui depois. E eu convido você para ler a Bíblia junto comigo. Viu? Que bom, que bom. Eu já recebi uma notícia ali que o aplicativo está normal. Então tá bom, então ótimo, maravilha. Leia junto comigo, porque a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? Não é ouvir louvor, não é nada disso. Ouvir louvor não acrescenta a fé, não solidifica a fé. Biblicamente, não. Você pode dizer para mim, não, ouvir louvor me fortalece. Não sei. A minha fé, você pode dizer o que você quiser. Eu não estou dizendo que você está mentindo. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Então, não estou dizendo, ele disse que eu estou mentindo. Não, não é nada disso. Eu estou falando o que a Bíblia diz e o que eu acredito. A fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Ou lida ou proclamada. Por causa disso que você tem que conhecer a palavra para saber se aquilo que está sendo proclamado, falado, anunciado, é aquilo que está escrito. Então, vamos ler Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Cadê o meu negocinho para... Ah, tá aqui, porque eu sigo aqui, ó. Porque eu me perco. Então eu tenho que seguir com o negocinho. Ó, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 1, 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo, a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Ele não sabia definir o que era aquela coisa que estava no meio disso daí. Então ele fala, uma coisa. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Não está dizendo que era homem, está dizendo que parecia. Se eu tiver que comparar com alguma coisa, eu vou comparar com um homem. É isso que ele está dizendo. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como
o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava à sua frente. A forma de seus rostos eram como o de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, o rosto de boi. E também o rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas, cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. A semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Que visão fantástica, difícil de ser descrita, porque é um negócio completamente fora de tudo aquilo que a gente já viu. A gente, o ser humano. Então Ezequiel aqui, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã, o que ele está falando aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 3 até o 14, né, que a gente leu aqui? Ele está falando de 4 querubins. 4 anjos, vamos simplificar, não vamos entrar em anjo, querubim, arcanjo, vamos simplificar a coisa aqui. Estou simplificando, hein? E ele está dizendo que isso que é tão fantástico que ele viu, por causa disso que a gente não pode nunca esquecer aquilo que já leu, aquilo que a gente está lendo e aquilo que a gente ainda vai ler. Essas coisas fantásticas aos nossos olhos, você vê que as visões bíblicas, é isso que eu quero que você entenda, se é que você já não entendeu. A visão bíblica, ela não é essas coisas que a gente ouve
Então é muito difícil acreditar que aquilo que a gente ouve hoje da maioria das pessoas que dizem que tem visão ou sonham, está muito distante, mas muito distante da forma como Deus mostra as coisas na Bíblia. Porque a pessoa falar hoje, olha, eu tive uma visão de uma guerra, mas Deus já falou que vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, então por que Deus vai dar a visão de uma guerra? Se ele já falou isso, mostrar a guerra, mostrar os horrores da guerra, isso todo mundo já viu, já sabe. Quem perde tempo é o ser humano, que ainda não entendeu que a maior riqueza que o ser humano tem é um negócio chamado tempo. Não existe recuperar o tempo, não existe. Ninguém recupera o tempo. Você quer ver outra bobagem que nós humanos falamos? É só pensar um pouco. Quer ver? Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, criei os meus filhos. Todos foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Está falando uma mentira que você mesmo não sabe. O seu primeiro filho foi um pai e uma mãe que criou. O seu segundo foi outro pai e outra mãe que criou. O seu terceiro foi outro pai e outra mãe que criou. Não é a mesma mãe que criou o primeiro, porque você mudou. Você era uma pessoa, o seu marido era outra pessoa. No segundo filho vocês mudaram, vocês já não eram mais os pais do primeiro. Vocês mudaram fisicamente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, vocês eram outras pessoas. No terceiro, então, olha quanto tempo vocês acumularam de experiências. Olha, eu voltei aqui no mesmo lugar, olha, mesmo rio, sentei no mesmo banco. Não, isso é muito bonito, poeticamente é bonito, mas não é o mesmo rio, porque ali não está passando a mesma água que passou a primeira vez que você esteve ali. Você sentou num banco, mas não é o mesmo. Claro que é o mesmo. Não é. Quantas pessoas já sentaram nesse banco e já tiraram com senta, levanta, rasta daqui, rasta de lá, material desse banco, já não é mais o mesmo banco. Poeticamente é bonito. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores. Você acha que eram as mesmas flores? O mesmo jardim? Claro que não, já eram outras flores. Então, poeticamente, é bonito. Mas nós precisamos entender que, na verdade, nada é igual ao que era antes. E o tempo, ninguém recupera. Vocês estão entendendo isso? Ótimo se estiverem. Se não estiverem, eu estou à disposição para poder explicar. E nada para Deus, o que é uma coisa estrondosa para nós, eu quero dizer para você que para Deus não é. Eu tenho um exemplo aqui, mas esse exemplo é muito duro, é muito, como eu diria, muito cruel. Mas eu vou dar, porque às vezes a gente precisa ouvir essas coisas para entender. Porque tem pessoas que entendem facilmente. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de entender.
Então, quando eu trago esses exemplos assim, até meio... perdão. Eu não quero chocar ninguém, eu só quero levar você ao entendimento. Há mas muitos anos atrás, eu estava passando ali na Campinas Montemor, ali perto do Jardim Santa Bárbara, nem é do jeito que é hoje ali, era só vai e vem ali, né? Hoje acho que hoje não é mais assim. Enfim, uma carreta muito grande atropelou uma garotinha. E eu estava passando bem na hora ali. Então eu vi aquela menininha com uma... Até hoje eu lembro disso, né? Claro, com uma bolsinha de escola, assim. Mas não existia mais aquela menininha. Ela não existia, porque foi uma carreta que atropelou aquela garota na estrada. Não me lembro se a menina estava na estrada ou se a carreta saiu para o acostamento. Não, enfim, era um acidente horrível, difícil de se ver. Eu era um jovenzinho ainda, foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Coisa terrível. E aquilo ficou na minha mente, o tempo passa e a gente começa a pensar como nós somos. É muito feio de se ver, mas talvez, eu não posso afirmar isso, claro, não sei. Não tenho formação em medicina para isso. Talvez aquela garotinha não tenha sentido absolutamente nada. É feio da gente olhar e ver um semelhante naquele estado, mas aquela menininha muito provavelmente não sentiu nada, nada, nada. E quando a gente começa a entender isso e raciocinar nisso, a gente cai aqui, ó, em Hebreus capítulo 4, versículo 3. Olha o que Ezequiel viu. Ezequiel viu aqueles 4 seres e ele ficou, imagino, né, eu vendo esse tipo de coisa aqui, eu acho que eu ia virar um nada. Ezequiel ainda conseguiu descrever. Mas aquilo para Deus, na visão de Deus, é completamente diferente daquilo que Ezequiel viu. É só a gente ler Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pior do que tudo isso é a gente ter que prestar contas a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu, todos nós, um dia vamos prestar contas a Deus. Tem gente que se acha imortal, que nunca vai acontecer nada para ele, que ele está sempre por cima, ele está sempre mandando e comandando, né? Mas um dia, sei eu lá como, quando, vai ter que prestar conta para Deus. É essas coisas, ou são essas coisas que nós temos que pensar um pouco mais na vida do que só no nosso dia a dia. Primeiro, tempo não se recupera. Aquilo que passou nunca mais volta. Nunca mais. Nunca mais.
Se você aproveitou, aproveitou. Se você não aproveitou, não aproveitou. Não adianta, aquilo que passou não volta. Não tem como. Fisicamente não tem como. Muito bem. Segunda coisa. Esses 4 querubins, aonde isso acrescenta alguma coisa para mim na Bíblia? O que tem a ver esses 4 querubins aqui com essas formas aqui completa? Pareciam com um homem, mas tinha o pé de um bezerro. Então não parece com um homem, né? Ó, você imaginou isso? Se você lê isso daqui de novo, né? Eles tinham um aspecto de seres viventes, como carvão em brasa. Olha só, como é que pareciam com homens, então? Tinham asas, alguma coisa que ele identificou como asa. Você vai dizer para mim, mas anjo tem asa? Eu digo para você, para que eles teriam asa? Eu gosto de perguntar isso quando as pessoas estão com eu. Por quê? Por que que os... Não, porque... Peraí, anjo não é ser espiritual? Ser espiritual... Asa não é algo físico, material? Por que eles precisam de asa? Para voar. Mas quem falou para você que anjo voa? Aonde está escrito na Bíblia que anjo voa? Então é algo que se vê ou que foi visto e que a pessoa identificou como asa, mas não quer dizer que seja asa, e nem que anjo tenha asa. Mas não vamos entrar nesse aspecto, isso é papo para um outro dia, isso é só para provocar vocês que eu falo, uma provocação boa, porque leva as pessoas a pensarem, mas esses 4 querubins aqui, o que eles têm a ver com a Bíblia? Tem a ver o seguinte, com esses aspectos que foi apresentado por Ezequiel, os 4 seres de Ezequiel 1, simbolizam. Eu não estou falando que são, nem que foram, nem que serão. Eu estou dizendo que eles simbolizam, porque o Antigo Testamento é fundamentado basicamente em simbologia. Ok? Tá claro isso? Eles simbolizam os 4 evangelhos. Assim como os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, simbolizam também o evangelho. Primeiro evangelho. É o evangelho de Mateus? Não é o primeiro? O primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, ele tem um leão que representa este evangelho. Se você não entender bem, você volta aqui na leitura de Ezequiel 1, do 3 ao 14. O leão é tido, né, como o rei dos animais. E o Evangelho de Mateus apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como o rei de Israel. Não é que Jesus não é chamado de o leão de Judá. Não é que ele seja um leão, num sentido de predador. Não. É só símbolo, mas é para a gente entender.
a grandeza de um... Você já viu um leão? Leão é um animal maravilhoso, muito bonito, enorme, fisicamente é bonito, a cor, né? Ele é um marrom amarelado, é lindo o leão. O leão é muito mais bonito que a leoa. A leoa não tem praticamente beleza, mas o leão tem. E Jesus é apresentado como o leão de Judá, o rei. Se você ler o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel. O segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, olha a relação entre os evangelhos, os 4 evangelhos, os 4 querubins e aquilo que está escrito, a descrição deles em Ezequiel 1, do 3 ao 14. O segundo evangelho, o novilho, lembrou que nós acabamos de ler? É uma imagem de força, né? O boi, vamos falar assim para ficar mais claro, é uma imagem de força e de trabalho, porque naquela região do mundo, naquela época, né, eram os bois que puxavam os arados, não eram os cavalos, porque não tinha tanto cavalo assim. Os cavalos que existiam eram do Império Romano e eram usados para a guerra, para o exército. Então o animal que arrastava o arado, fazer os sulcos na terra, era o boi. Que aqui é tratar. Eu sei que o novilho é um boi em idade mais novo, eu sei. Eu não estou forçando nada, mas é assim. O boi, o novilho, é algo que dá força de trabalho e de sacrifício. E no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o servo de Deus, oferecendo sua força e o seu poder em sacrifício pela humanidade. Simbolicamente, como o boi naquela época fazia em prol dos seres humanos, oferecendo a sua força, o seu sacrifício de arrastar o arado para criar os lugares aonde se faziam as plantações. O terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, você sabe, você já trabalhou, Beth, com boi no arado? E no carro de boi também, olha, que legal. Parabéns, viu? Então você sabe, né? Você já vivenciou isso. Em alguns lugares no Brasil também não se tinha cavalo com tanta potência, com tanta força como um boi, né? Você vai para aquela região lá de Marajó, por exemplo, são os búfalos, né? A polícia anda montado em búfalo. Você e o Silvio também, que maravilha, o esposo da Beth. Muito bem, vamos seguir, senão, pronto. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. O Lucas, você sabe, ele era um médico. Por ser médico, mexer com o corpo humano, né? Lucas apresenta Jesus como homem, porque era
o material de trabalho de Lucas. O homem, por ele ser médico, o homem era o material de trabalho do Lucas. Nenhum dos 4 evangelhos, com exceção de Lucas, mostra o nosso Senhor Jesus de uma forma tão humana como Lucas. É Lucas que, vamos dizer assim, só para a gente entender, humanizou Jesus Cristo. Jesus como homem é completamente evidente no 3º evangelho, que é o evangelho de Lucas, que a gente está simbolizando com os 4 querubins de Ezequiel 1, do 3 ao 14. E o 4º evangelho é o evangelho de João. É o evangelho que outro dia eu falei com uma pessoa, né? Desculpa falar tal, mas você está misturando a leitura da Bíblia. Não pode. Hoje eu vou ler um pedaço do Novo, amanhã eu vou ler um pedaço do Velho. Não é assim que você vai fazer uma sala, você não vai entender nada. Né? Olha, eu vou te dar uma dica. E a pessoa não gostou. Não, eu sei. Não estou dizendo que você não sabe. Eu estou dizendo que eu vou dar uma dica para você. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. A pessoa nem perguntou por quê. Eu também não fico esperando perguntar. Eu já esclareço logo. Porque o Evangelho de João é o evangelho mais espiritual dos 4. Mostra o nosso Senhor Jesus Cristo, né, na condição de uma águia, conduzindo a espiritualidade do Evangelho, mostrando a divindade do nosso Senhor Jesus, as asas lá de Ezequiel. Jesus como Filho de Deus, descendo do céu para a terra. É João que diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo? Tem gente que até hoje não sabe. Lê lá, é o Verbo, é um verbo. Que verbo? Não é eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu faço, ele faz, nós fazemos. Não é a conjugação verbal da língua portuguesa. O verbo aqui quer dizer a ação, a palavra, a comunicação. Porque Jesus, para o mundo, ele era, antes do seu nascimento, apenas uma palavra. Boa, João, que legal. Ele era apenas um ensinamento. Ele era apenas alguém que ainda viria. Mas ele se fez carne no momento que ele nasce. Então, aquilo que era apenas uma ação de existência passa a ser existência quando ele se faz carne. Então a gente conclui que simbolicamente, não, o Djalma, o verbo não é só a palavra, o verbo é uma ação. Quando esta ação se transforma em movimento específico, ele passa a ser a palavra. O verbo não quer dizer só palavra, porque toda palavra é viva, então seria uma redundância, o verbo vivo. É uma ação, é a palavra, mas a palavra em ação. A palavra só existe quando ela é pronunciada, aí ela tem a ação dela, a ação da pessoa que pronuncia e a ação da pessoa que ouve.
não se fecha muito, amado irmão, nesses quadradinhos que as denominações ensinam. O verbo é a palavra. Não, o verbo é a ação. Quando você conjuga qualquer verbo, você dá, perdão, ação à palavra. Eu faço é uma ação. Eu tenho é uma ação. Entendeu, querido? Não estou te corrigindo, estou só dizendo para você ampliar, fica aberto para receber informações que vão facilitar a sua vida e o entendimento da Bíblia. Bom, nosso tempo está esgotado, espero que você tenha entendido o simbolismo de Ezequiel capítulo 1, versículos do 3 ao 4, com os 4 evangelhos. Qualquer dúvida, nós temos lá o nosso grupo, você pode entrar, perguntar, a gente pode debater, não tem problema nenhum. Nós vamos debater o assunto, vamos conversar, tá? Deixa eu ver. Não, mas a palavra aí, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra aqui se refere à Bíblia. Aí, palavra é a Bíblia. É específico aí. Palavra aí é a Bíblia. Entendeu? Mas a gente vai conversando o assunto. Deus querido, amado Pai, eu quero louvá-lo, glorificá-lo, porque o Senhor vai sempre mostrando para nós o quanto ainda a gente pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Graças eu te dou, Senhor. Fica conosco neste dia. E se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã aqui para exaltar e glorificar o Senhor. E a minha oração é no nome do Cristo Jesus. Amém.